Abra por gentileza em Jeremias capítulo 33, verso 3. Jeremias capítulo 33, verso 3. Daqui a pouco nós iremos ao altar, dobrar joelho, clamar, orar. Jeremias capítulo 33, verso 3. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você pode ler bem forte isso? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, vai. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Olha para uma pessoa e fala assim: tem novidade sobre a tua vida chegando. Fala por assim: Deus tem novidade para você. Espírito Santo, fale conosco, abra a nossa mente, abra o nosso coração. Que a tua palavra rema possa mexer na nossa estrutura. Saber, ó Deus, o que de fato, o que nos move até aqui. Que o Senhor possa, ó Pai, continuar derramando a tua presença e a tua graça sobre todos aqueles que não vieram assistir, mas vieram fazer o culto ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Senta no seu lugar dando 5 glória a Deus, hein? E me dê a sua atenção. Ó, foi mesmo, 5 rajadas. Aí o inferno não aguenta, irmão. O altar ele resolve. O altar ele faz. Mas por que a gente fala que o altar faz? Por que a gente fala que o altar resolve? Se a gente olhar para a Bíblia, começar a passear pelas páginas da Bíblia, dentre elas muitas das vezes no Velho Testamento, nós iremos nos deparar de fato com o significado do altar. Nós iremos nos deparar de fato o que significa o altar. Pois todo templo tem que ter um altar. Não importa a religião, se é templo tem que ter altar. Igreja católica tem altar, igreja protestante tem altar, mesquita tem altar. Se é templo tem altar. Porque o Deus se manifesta no altar que foi erguido dentro do templo. A ordem sempre é do templo para lá. Lembra de domingo? A palavra de domingo, quando Deus deu a visão a Ezequias, aonde? No templo, que descia água, é do altar para lá. Então entenda uma coisa, a Bíblia ela mostra para nós o que o altar representa, o que é o altar de verdade. Não importa a religião, todo templo tem que ter um altar. Ei, a Bíblia fala que eu e você somos o quê? Templo de quem? Do Espírito Santo. Eu digo que até eu e você nós temos um altar. O altar é o nosso coração. Se tem templo, tem que ter altar. E se tem altar, tem que ter um Deus. Não existe altar se não tiver um Deus se movendo e movendo através dele. Logo, dentro de igreja, dentro de templo, não existe palco. Não existe outra coisa que tenha uma plataforma mais alta, que tenha um lugar mais elevado, a não ser o nome altar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala muito sobre isso. Porque se é palco, é diferente. É show, é apresentação. Se é palco, é diferente. As palmas são para quem está falando, quem está cantando, quem está se apresentando. Mas como a Bíblia fala sobre o altar, não importa agora o ambiente, se tem luxo ou se não tem, mas se é templo, tem um altar erguido, a honra será para ele, o louvor será para ele, as palmas é para ele. Talvez quando você ouve alguém falar, você pode aplaudir. Entenda, pelo menos aqui, a palma não é para homem, não é para pastor, não é para mensagem de louvor, não é para diácono, não é para mídia, não é para cooperador. Opa, tem gente que está comigo e está entendendo. Não é para mim, não é para você. Por quê? Porque tem altar, e se tem altar, tem Deus que se manifesta. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Tem alguém que pode adorar a Ele aí? Oh, meu Deus! É diferente.
No templo é diferente. Em palco, o show é do homem quem faz. Em palco, as palmas é para quem está fazendo. No altar, não é o homem quem faz. No altar, é o próprio Deus que se manifesta e se revela. No altar, não é o homem que apresenta, mas no altar, o grande eu sou se apresenta com a palavra que eu preciso e você precisa. Catuca quem está do teu lado aí, catuca e fala assim: é no altar que a resposta desce. Fala assim: é no altar que o Todo-Poderoso se apresenta. Altar tem sentido, tem significado e tem objetivo. É no altar que a coisa acontece. É no altar que nós fazemos sacrifício. É no altar que nós fazemos aliança. É no altar que nós renovamos voto. É no altar, meu irmão, é no altar que tudo começa a acontecer. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um comando de Deus. Na verdade, 4 comandos para a vida de um homem. Jacó, Gênesis 35. Deus, ele dá um comando para aquele homem. Jacó, você sabe muito bem, ele recebe a bênção da primogenitura no lugar do teu irmão Esaú. E quando isso acontece, Esaú gera dentro dele ódio, raiva e quer se vingar de Jacó. Esaú não queria conversar com o irmão. Esaú queria matar o irmão. Esaú não queria receber presente de Jacó. Esaú queria arrancar a vida de Jacó. Por quê? Porque ele pegou o que era dele. Jacó então ele sai. Ele deixa a sua mulher, deixa os seus filhos, passa para o outro lado. E quando ele passa para o outro lado, ele começa a ter umas experiências muito fortes com Deus. E após essa experiência, quando você sabe da história, ele guerreia, ele luta com o anjo a madrugada toda. O anjo vem e toca na coxa dele. E aí ali tudo começa a mudar, o nome dele muda. O pensamento muda. A atitude muda. Agora o nome dele se chama Israel. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Israel significa menina dos olhos de Deus. Deus então ele muda o nome. Mas eu quero enfatizar não essa parte. Eu quero enfatizar Gênesis 35, quando Deus mais uma vez encontra com Jacó. E o cenário era qual? Jacó caído. O cenário era qual? Jacó de pé? Não, no chão. O cenário era qual? A cena era como? Jacó erguido, caminhando? Não, Jacó caído no chão e prostrado. Quando Deus fala com Jacó, quando Deus se dirige a palavra a Jacó, o momento em que ele estava prostrado, caído, Deus fala com ele e libera 4 comandos para a vida dele. Enquanto eu estava lendo a palavra de Deus, Deus também liberou sobre mim esses mesmos 4 comandos. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas eu não quero falar com quem veio ver, eu não quero falar com quem veio assistir. Eu quero liberar a palavra com quem veio fazer. Tem alguém? Opa, estou vendo uma mão lá atrás. Eu quero falar com quem veio fazer culto, não veio assistir, porque não é show, não é espetáculo, não é jogo, mas veio fazer, veio prestar adoração diante do altar, aquele que tudo pode, aquele que tem a resposta que a medicina não entrega, aquele que tem a resolução do problema que o advogado nem sabe por onde começar. Se é você que está aqui, pelo amor de Deus, joga a mão para cima e causa uma reação no céu aí agora, vai. Começa a dizer que ele é grande, começa a dizer que ele é poderoso. Se tem altar, tem que ter adoração. Se tem altar, tem que ter entrega. Porque tem muita gente que frequenta prédio de igreja, mas nunca se entregou no altar de verdade. Tem muita gente que frequenta culto, mas nunca se lançou no altar de verdade. Deus não está preocupado como você está. Deus não está preocupado como você chegou. Deus não está preocupado como está a sua situação financeira, ou até agora, saúde. Ele só está dizendo, vem para o altar que eu resolvo. Porque no altar eu me manifesto. No altar eu falo. No altar eu libero o que o céu tem para a tua vida. A primeira coisa agora, Deus olha para um homem que não está de pé. Eu não sei se já aconteceu com você, momentos de estarmos caídos.
Eu não quero pregar hoje para quem está reinando. Eu quero pregar para quem está caído. Eu não quero pregar para quem está tudo bem hoje, não. Eu quero pregar para quem está pelo menos passando um problema na sua vida. Quando Deus ele chama Jacó agora, Basílio, Jacó eu entendo que não está nem sentado como você está. Está caído, está prostrado, está no chão. E Deus ele libera a primeira palavra, está lá em Gênesis 35, depois você lê. E a primeira palavra, comando que Deus libera para Jacó é: Jacó, levanta-te. O primeiro comando que Deus brada do céu na vida daquele homem é: de pé, levanta. Eu sei que existem momentos que a vida nos coloca para baixo. Eu sei que existem momentos que pessoas nos colocam para baixo. Mas agora ele olha para Jacó, capítulo 35, e ele diz: levanta-te, se ergue, postura, de pé. O interessante é que não é um homem falando com Jacó agora. Não é um homem comum, natural, dizendo: Jacó, fica de pé. Mais ou menos quando a gente está em um velório, quando a gente está passando um momento de dor, a lágrima está rolando. O homem pode falar bem assim: ser humano, carne e osso, homem ou mulher, chora não. Mas ele não sabe a dor que tu está sentindo. Tem tanta gente vendo você sorrir, mas não sabe o que tu está carregando. Tem tanta gente vendo você celebrar, adorar a Deus, mas não sabe o que está escondido lá, que você não compartilha com ninguém. Não é por egoísmo, mas é porque você está entendendo que é no secreto que as suas maiores batalhas são vencidas. Não é quando a gente está passando por luta, está sentindo algo, perde algo ou alguém vai falar assim: não chora não, isso vai passar. Não, agora quem manda o homem se levantar não é um outro homem, mas é o Deus Todo-Poderoso. Pastor, qual a diferença disso tudo? Porque não é homem mandando. Se Deus fala com Jacó: levanta-te, sabe o que eu entendo, Magno? É Deus dizendo: levanta, se porventura precisar, eu serei o teu apoio. Porque muita gente fala para você levantar, muita gente fala para você erguer a cabeça, muita gente fala: você vai dar a volta por cima, mas não te apoia em nada que você faz. E tá tudo certo, irmão, tá tudo certo. Chateia com isso, não faça terapia. Agora deixa eu falar, quando Deus fala com Jacó assim: levanta, é Deus dizendo: meu filho, eu vi o que aconteceu, eu estou vendo a sua trajetória, eu tive um encontro com você, agora eu estou te dando um comando. E se precisar, fica tranquilo, eu estou aqui para te apoiar. E se precisar, eu estou aqui para te sustentar. Se Deus pede para um homem que está caído, prostrado, ficar de pé, seria para ele cair de novo? Não, irmão, não. O homem às vezes tem prazer em ver a queda do outro. Tem uns que celebram a queda de outro. Eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: rapaz, ficou fácil. Ele é dono de um açougue. Ele falou assim: ficou fácil agora vender carne. Eu falei: por quê? Ele falou assim: pelo simples fato, antes se vendia carne, eu vendia mais carne em época festiva. Hoje eu conheço pessoas que vêm no meu açougue comprar carne para celebrar a derrota de alguém. E vamos ser sinceros, é mentira? Mas agora quem manda um homem se levantar não é alguém que tem carne e osso igual eu e você. Não é alguém que se furar a pele vai sair sangue. Não é alguém, é Deus Todo-Poderoso. O homem tem prazer em ver a queda do outro, celebra quando alguém está no chão. Em uma luta de boxe, como é que é o negócio, o UFC? O outro cai, começa a contar, já está todo lenhado. Se levantar, o opositor vai botar ele para baixo de novo. E a vitória se dá para quem derrubou o outro, e o outro não teve capacidade de se levantar. Mas o Deus que falou com Jacó é diferente. Eu não sei se você já ouviu essa voz dele, mas um dia, ou melhor, todos os dias ele fala isso para mim: levanta, levanta que eu sou o teu apoio, levanta que eu sou o teu alicerce, levanta que eu estou a tua base, levanta que eu sou a pedra angular. Meu irmão, Deus ele quer ver você de pé, Deus ele quer te erguer, mas se precisar, ele vai te sustentar. O Deus que revelou, que falou com Jacó,
sabe que Deus é esse? Põe para mim, por gentileza, Isaías 41, verso 10. Olha o Deus que falou com Jacó. Não temas. É esse Deus aqui, ó. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita da justiça. Quem fala com Jacó agora está dizendo: levanta, se precisar eu te sustento. Oh, meu Deus. Levanta, se precisar. A minha mão direita significa... deixa eu te falar uma coisa, olha para mim nos olhos verdes da fé. Direita significa honra e justiça. Quando o homem vai pedir a menina em noivado, o anel coloca-se no dedo direito. Está honrando. Quando se forma, anel de formatura, dedo direito. Agora, está tocando o telefone aqui. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Quando Jesus morre, ressuscita, fala para um grupo que estava com eles, e depois ele sobe ao Pai. Aonde ele está sentado? À direita do Pai. A Bíblia fala de direita. À direita do Pai. Agora, quando você está fraco, caído, sobrecarregado, a Bíblia fala que pela destra da tua mão, pela tua mão direita, Ele te ergue. Pastor, não estou entendendo. Não importa se fora tentaram te humilhar. Não importa se fora alguma mão tentou te desonrar. Mas o Deus que fala para Jacó, Basílio, por obséquio, eu preciso ilustrar isso, eu preciso ilustrar. O homem está caído, está prostrado, diz, caiu, está prostrado. Aí aparece surge uma voz, Jacó, levanta-te. Mas eu já imagino isso aqui, ó. Você não vê Jacó reclamando para levantar. Lê lá depois, você não vê Jacó falando, está doendo. Ai, por quê? Porque eu já imagino isso aqui, Jacó. Isso aqui, Jacó, levanta-te. A mão já estendida. Mão de honra. Mão de autoridade. Mão de justiça. É tudo isso que você vai viver nesse segundo semestre. Eu não vim aqui brincar. Tu está cansado, eu também estou. Mas nós viemos adorar aquele que tudo pode. Aquele que é o grande eu sou. Aquele que se não fizer nada, a gente adora ele do mesmo jeito. Por quem ele é. Ei, esse ano ainda vai ter honra. Esse ano ainda vai ter justiça. Esse ano vai ter cuidado. Esse ano vai ter suporte de Deus na tua vida. Ele é o grande eu sou, meu irmão. O primeiro comando é Jacó, de pé. Porque não tem jeito para Jacó fazer o que Deus mandou ele fazer depois. Ele tinha que estar de pé. Repita, eu sei que tem dia que é difícil. Eu sei que existem momentos que é complicado. Mas Ele é o teu suporte. Ele é o nosso suporte. Depois que Jacó fica de pé, missionário, Deus ele dá o segundo comando. Ele fala bem assim, ó: suba até Betel. Tá de pé? Agora você vai andar. Até onde? Até Betel. Tá de pé? Tô, já fiquei de pé. Agora você vai subir. É essa expressão que Deus fala com Jacó: suba até Betel. A saber, casa de Deus. Tem muita gente que levanta. Tem muita gente que se ergue depois de uma batalha. Tem muita gente que fica de pé depois de um problema. Tem muita gente que fica de pé depois de uma prova, de uma luta, ou quem sabe até depois de um momento de lágrimas. Existem pessoas que ficam de pé depois de um desemprego. Existem pessoas que ficam de pé depois de noites de lágrimas derramadas em seu travesseiro. Existem pessoas que ficam de pé depois que a enfermidade sai do corpo e ela é curada.
Mas após se erguer, após ficar de pé, ele ouviu o segundo comando de Deus. Porque Deus não me quer apenas de pé. Eu disse que a vontade dele é que você fica de pé. Se porventura, se não fosse, Isaías 41, verso 10, o final seria diferente. Não tinha mão sustentando e mão levantando. A prova é que a vontade dele é que nós fiquemos de pé. Mas se porventura não ficar, não tem problema, ele é suporte. Mas se ficou, não é para ficar parado. Olha para essa pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouco e fala assim: se está de pé, é porque tem lugar para você ir. Você não pode ficar parado. E o comando foi: está de pé, Jacó? Agora vai para Betel. Suba até a casa de Deus. O comando é: está de pé, Jacó? Pronto! Agora vai para minha casa. O problema é que tem gente que fica de pé depois de luta, depois de prova, antes de formar na faculdade, depois formou da faculdade, faz tudo isso, mas não escuta o segundo comando de Deus. O segundo comando de Deus é: vai para Betel. Vai para casa. Vai para casa. Por quê, pastor? Vai para casa. Depois que ele me ergue e te ergue, nós temos um lugar para ir. Alguns, depois que estão de pé, tampam os ouvidos e não querem mais ouvir a voz de Deus. Só vai ouvir a voz de Deus quando passar por um outro problema. Vai querer ouvir a voz de Deus quando te enfrentar um outro problema. Agora Deus fala assim: Jacó, eu estou te levantando, eu estou te erguendo, eu estou te colocando de pé. Agora você vai para minha casa. Deus não te quer apenas de pé, não quer apenas te erguer, mas Ele quer que você vá para Betel, a casa de Deus. Pastor, não estou entendendo. Eu vou te falar, existem pessoas que ficam de pé até depois de um milagre, missionária. Antes do milagre está caído, antes da porta abrir está caído. A porta abriu, milagre aconteceu, o altar resolveu, ficou de pé. Mas eu me lembro de um homem que a Bíblia me mostra, eu quero falar dele com você. Põe para mim, por gentileza, João capítulo 5, verso 14. Quanto tempo você está esperando um milagre na tua vida? Uma resposta, uma bênção de Deus, uma porta para abrir? Tem alguém que está há mais de 30 anos? Não. Mais 35, tem alguém? Então esse cara vai pregar para nós agora. Depois disso encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe quem é esse cara aqui que foi visto no templo? O paralítico que estava 38 anos em cima de uma cama. Lê o começo, deverzinho de casa para você. Depois lê o capítulo 5. Foi quando Deus encontra com ele. Jesus encontra com ele. Pega a tua cama e anda. E ele anda para onde? Ele fica de pé. Ele se ergue. E a sequência do texto, ele vai para onde? Há quem diga que Deus que a gente adora aqui, adora em qualquer lugar, tá certo. Mas se não congregar, o milagre aconteceu, ele foi para o templo. A cura chegou, ficou de pé, andou para a casa do Senhor. Eu contava domingo que eu estava pregando, saí daqui, fui pregar em Santana, e eu estava contando uma história minha. 2011, acho que eu já falei isso aqui, eu fui para Israel e eu estava orando no Muro das Lamentações. Aquele muro que o pessoal fica descostas, batendo a cabeça daí. Primeiro, lá não pode entrar. A gente julga às vezes a pessoa entrar na igreja de chapéu, de boné, né? É porque às vezes a gente não entende. Aqueles homens estão orando no muro. E aí a gente chega. Quando a gente chega, tem um lugar limitado. Se você for lá, você vai ver que tem um cesto. E dentro desse cesto tem vários quipás. O que é quipá? Aquele negocinho pequenininho que coloca aqui, ó, na cabeça.
Se você não tiver com algo na sua cabeça, você pega, põe a mão no cestinho, coloca o quipá na cabeça e aí você pode ir para o muro. Repita, às vezes a gente julga sem saber a verdade. E eu estava de boné. Não precisava, fui direto para o muro. O muro das lamentações, naquele ambiente, naquele lugar, é o altar para eles. Isso aqui, pode pesquisar no Google. Você vai ver, põe assim, foto do muro das lamentações. Mas não sei se vai conseguir mostrar com precisão, porque entre uma pedra e outra do muro, existem papeizinhos enrolados com pedidos colocados lá. Repito, você tem sonho de lá, você vai lá e você vai ver isso com seus próprios olhos. Eles chegam no muro, pegam pedidos de oração e colocam no muro. Ele fica orando, vão embora, mas o papel fica. Porque eles acreditam, ali é o altar. Então eles estão orando para quem vai se manifestar naquele altar. E eu estou lá, estou orando. Eu, o pastor Jamilson, o pastor Wesley, a gente está lá orando. Eu olho para um lado, um rabino com a cabeça coberta, com o quipá, e desse jeito se balançando. Eu falei, que vento é esse que eu não estou vendo? E ele está aqui. Olha para o outro lado, o outro está lá também, com a mão falando as línguas lá que eu não entendo. Talvez era até língua estranha no meio. Aí acabei de orar. Eu fiz isso aqui, estava no muro, virei. Nisso que eu virei, veio a segurança com a arma apontada para mim, mandando eu voltar. Tudo cara feia, cara braba. Não é pistola, é fuzil, metralhadora. Eu falei, é hoje. Aí a pessoa estava falando, volta. Eu falei, volto. Eu já achei que eu estava em Cariacica, eu já fiz assim, ó. Tem passagem não. A primeira blitz batida que eu tomei foi no Jesus da Verão. Eu, seu filho, Lucas, mais 2. Colocar nós tudo na parede. Nunca tinha tomado uma sacudida. Ou é pro caboclo que respeitava a polícia, né? Aí veio o polícia e falou assim comigo: você tem passagem? Sabe o que eu respondi? Tenho. Eu achei que era para ir embora. Eu fui botar a mão no bolso para pegar o Vale Transporte. Só que não deu tempo de eu explicar que era o Vale Transporte e a passagem. Meu ouvido ficou zumbindo 2 meses. A passagem que eu tinha é o quê? A passagem. Mamãe não falava, tá levando o dinheiro da passagem? Ninguém me explica. Vai pro muro, volta. Aí o guia veio parar do meu lado. Jonas, o nome dele. O que é isso? Você é doido? Minha mãe falou que normal eu não sou. Você não pode fazer o que você fez. Eu falei, o que é que eu fiz? O jeito que você saiu. Eu falei, o que aconteceu? Eu estou com a cabeça coberta. Já orei, meu filho. Vou ficar aqui com esse pessoal nesse sol, não. Você não pode sair do jeito que você saiu. Eu falei, eu vou sair como? Sai de ré. Sai descosta. Foi por quê? Porque aqui é o altar. Por isso que eu digo, quem quer ir para Israel tem que ter muito cuidado para não voltar doido. Porque tem muita coisa que a gente lê na Bíblia e a gente vai começar a passar pelas páginas da Bíblia lá. Então você tem que estar ligado. Aqui é o altar. Eu não vi plataforma alta. Eu não vi isso aqui. Talvez se eu tiver de boné aqui, eu vou escandalizar muita gente. Mas pelo contrário, eu vi gente de cabeça tapada. Mas ele disse, é o altar.
não saia do jeito que você saiu, saia descosta. Então aqui era o muro, eu tive que sair assim, ó. Depois que o susto passou, descobri que eu ainda estava vivo. Eu falei, por que isso? Ele, porque judeu não vira as costas para o altar depois que entrega. Judeu não vira as costas para o altar depois que vai pedir. Pediu, sai de frente do jeito que foi. Irmão, vou ser sincero. Quantas vezes a gente chegou de frente para pedir, viramos as costas e depois recebemos? Volta, sai de ré, porque é o altar. Quem se revela é Deus. Então o princípio do judeu é: se eu fui de frente para pedir, eu não viro as costas depois para Aí a gente vê judeu rico, a gente vê judeu próspero, a gente vê judeu, por quê? Porque eles entendem princípio. Já a gente quer dar jeitinho para princípio. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Quantas das vezes Deus nos levanta, quantas das vezes Deus nos ergue, quantas das vezes as misericórdias do Senhor vêm sobre a nossa vida, que por sinal todos os dias vem sobre a nossa vida para nos colocar de pé, fazer caminhar de novo. E quando talvez o céu gera uma expectativa, dizendo, agora ele vai para a minha presença, a gente vira as costas, porque a presença para mim só serve para receber, não serve mais para eu entregar. Olha para quem está do teu lado e diga assim, fica de pé. Não, mas não é para ficar de pé agora não. Fala assim, fica de pé, mas não saia da presença. 38 anos. Jesus encontra com aquele homem no templo. Foi Jesus que encontrou. Agora imagine a alegria de Jesus. Rapaz, eu te encontrei lá fora. Você está andando, você está de pé, e está carregando a cama. Imagina o coração de Jesus, pastor. Jesus não ficou triste, não. Ah, Jesus não fica triste. Por que ele chorou quando Lázaro morreu? Jesus ficou, eu penso que ficou alegre. Porque ele viu alguém que ele curou. Ele viu alguém que ele transformou a vida. E na primeira oportunidade ele não foi para fora, ele foi para o templo. Todas as vezes que o altar me entrega algo, não é para eu ir para fora, é para vir para o templo. Todas as vezes que o altar me entrega algo, não é para eu sair da presença, é para eu vir para a presença. Todas as vezes que o altar me entrega algo, é para eu entender o seguinte: acima de tudo ele me levantou, mas acima disso ainda, eu preciso ficar na presença de Deus. Deus, ele te quer de pé, mas ele te quer em Betel. Ele te quer na presença. Porque se acontecer de cair de novo, agora vai cair no melhor lugar. Como assim, pastor? Lugar da restauração, lugar do renovo, lugar da presença, lugar onde desce o bálsamo de Gileade para tratar as feridas que o homem não trata, para tratar as feridas que você carrega, que eu carrego, e devido à queda causou um dano muito grande. Quando a gente cai no lugar certo, a gente cai no lugar da presença, no lugar da restauração, no lugar aonde Deus se manifesta. Ele dá esse segundo comando, vai para Betel. Agora eu vou inverter a ordem, porque o terceiro eu vou pegar do quarto de trás para frente agora. Depois ele dá uma ordem para Jacó, dizer o seguinte: Jacó, está em Betel, subiu até Betel, agora edifique um altar. Opa! Deus manda Jacó construir um altar. Deus manda Jacó edificar um altar. Edifique um altar. Edificar o quê? É construir, é levantar. Ou seja, não é da noite para o dia, leva tempo. Não é de uma hora para outra, leva tempo. Tem que preparar a massa, tem que botar o entulho ali para ficar alto.
Depois que está pronto, como é que é? Tem que nivelar, para depois vir a cerâmica, vir o acabamento, vir tudo. Então construir leva tempo. Ele não fala assim: Jacó, vai para Betel porque tem um altar preparado. Ele não fala: Jacó, vai para Betel porque já tem um altar pronto te esperando. Ele não falou isso. Suba até Betel, e em Betel você vai edificar. Você vai construir um altar. Deus estava querendo, sabe o quê? Se relacionar com Ele enquanto o altar era erguido. Deus estava querendo ter comunhão com Ele enquanto o altar era levantado. Deus estava querendo relacionamento com aquele homem enquanto ele estava edificando, enquanto ele estava construindo. Deus estava se relacionando com ele, ele com Deus. Porque não tem como você fazer algo para alguém sem ter relacionamento com essa pessoa que você está fazendo. Não tem lógica, não tem cabimento, não dá. Como é que eu vou fazer algo para Basílio se eu não tenho um relacionamento com Basílio? Como é que eu vou fazer algo para o Basílio se eu nem converso com ele? Não tem como. Agora, se o altar está pronto, precisava, era só ele ir direto. Mas ele disse: você vai construir, você vai levantar, você vai edificar. Quem apenas passa por um altar pronto, não sabe a luta que foi. Quem já encontra altar pronto, não sabe o preço que foi pago. Quando a gente encontra alguns altares prontos, a gente não sabe a história daquele altar. Quando a gente passa por um altar que já está tudo preparado, eu não estou falando de espaço físico agora. Eu estou falando de presença de Deus. Eu estou falando de pessoas que já provam a presença de Deus. Como assim, pastor? Eu comecei dizendo que todo templo tem um altar. Somos templo do Espírito Santo. De quem? Do Espírito. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os dois já estavam nele desde a formação do mundo. Não tem como. Às vezes a gente passa por uma pessoa e fala assim: tá na glória, hein? Com a vida boa, hein? Aquela expressão que todo tiozão solta na ceia de Natal. Tá por cima da carne seca, hein? Tá passando, só tá vendo o altar pronto. Quem passa por altares prontos não conhece a dor que foi para levantar. Não sabe a dor que foi para ficar de pé. Não sabe a dor que foi para edificar. Não sabe o preço que teve pagar, as renúncias que teve que fazer. Quando a gente encontra um altar pronto, a gente só olha, admira. Agora, pelo contrário, quando a gente começa a construir, quando a gente começa a edificar, eu estou vendo um altar pronto, está tudo certo, mas agora eu vou edificar o meu. E a mesma presença que está neste altar vai estar em mim. A mesma presença que está neste altar vai estar em mim. A mesma presença que se manifesta nesse altar vai se manifestar em mim. A mesma presença se manifesta neste altar que está aqui, de olhinho puxado, de olhinho mais redondo, de cabelo liso, de cabelo enrolado, careca, com cabelo, sem cabelo. A mesma presença que está neste altar, se eu edificar, é a mesma presença que eu vou carregar. Era Deus dizendo: Jacó, eu não quero que você vislumbre o que está pronto. Eu não quero que você se perca no que está pronto. Eu quero que você construa. Enquanto você constrói, eu te reconstruo. Enquanto você... Eita, eu estou sentindo ele aqui. Enquanto você constrói, eu mexo em você. Enquanto você constrói, eu te preparo para o seu amanhã. Oh, meu irmão, é relacionamento. Quem julga o tá pronto não entende como é o relacionamento, entendeu?
Fica tranquilo. Deus é Deus de relacionamento, não é Deus de momento. Por quê, pastor? Se der a hora eu te provo isso. Se não der, fica para a próxima. Mas Deus é Deus de relacionamento, não é Deus de momento. Se fosse momento, Davi não chegava onde chegou. Se fosse momento, Moisés não abria mar vermelho, porque ele matou no deserto. Mas como foi relacionamento? Ah, meu Deus do céu. Como foi relacionamento? Deus está dizendo, a tua queda hoje não anula o que eu sinto por você e o que eu quero fazer através de você e em você. Eu não sei se você se alegra com essas histórias da Bíblia, porque eu dou glória a Deus por isso. Porque se fosse por momento, irmão, se fosse por momentos de vida, eu seria eu acho que não vou falar nem o último, nem deveria estar aqui em cima deste altar. Mas como ele é de relacionamento, Jacó, enquanto você edifica o altar, eu edifico você. Não é assim que é relacionamento? Relacionamento não é via de mão dupla. Um faz, mas o outro também está fazendo. Se só um está fazendo, não é relacionamento, é servidão. O problema é esse. Quando a gente vai para o altar, às vezes com o sentimento de servidão e não de se relacionar. Em toda a igreja no mundo, do globo, existem pessoas que se relacionam e outras servem achando que estão se relacionando. Aí vem frieza espiritual. Aí vem desânimo. Que pode acontecer, mas se torna tão forte que ele não consegue lutar contra, porque ele só está servindo. Ele não está se relacionando. Jacó, eu quero relacionamento. Edifica um altar. E eu vou edificando você. Construa o altar que eu vou construir na tua história. Levanta o altar que eu também te levanto. Deus deixa claro para ele, eu quero edificação. Eu quero tempo. Agora quem edifica um altar, irmão, quem constrói um altar, sabe a recompensa que é ter um altar erguido para Deus. Por quê? A gente caminhar pelas páginas da Bíblia no Velho Testamento, algumas referências no Novo, você vai ver que o lugar de relacionamento é no altar. No altar. Lá atrás, quando tinha que fazer concerto, Deus falava, pega isso, leva para o altar e sacrifica. O fogo descia, consumia o sacrifício, o cheiro, a gordura subia, Deus recebia e era tudo resolvido. Quem entende a importância de edificar um altar para Deus, sabe que está edificando um lugar de resposta. Lembra da batalha? Elias e os profetas de Baal. Ali, os profetas de Baal levantaram um altar para Baal, um deus cananeu. Elias, apenas um, levantou um altar para Deus. Ali todos os dois grupos, né? Um grupo e um homem fizeram a mesma coisa, levantaram um altar. Por quê? Porque queriam a resposta do seu Deus. Os profetas de Baal dançaram, cantaram e não desceu fogo do céu. Elias levantou um altar sozinho, porque tem altar que a gente constrói sozinho, irmão. Tem altar que é na madrugada, que a gente vai botando tijolinho por tijolinho. Tem altar que é na alvorada de manhã, né? É isso? É na alvorada, é logo cedo.
é mais um tijolinho, é um reboco que vai fazendo, é no escondido, tem altar que é no escondido. E o profeta está lá sozinho edificando um altar, mas depois que o altar estava pronto, ele disse: agora eu vou clamar. Agora eu vou clamar porque o altar está pronto. Os cananeus estão adorando Baal lá, está dançando lá, está fazendo a festa. Deixa eles com o Deus deles. Ninguém não julga o meu, não julga o deles. Mas a batalha é qual Deus que vai responder com fogo. Eles estão dançando, o meu altar já está pronto. Eu vim sozinho, não tem problema. Tem gente que está comigo aqui e está entendendo. Eu vim sozinho, a minha casa não veio, meus amigos não vieram. Ei, a minha célula não veio, mas não tem problema. Eu vim, eu estou edificando um altar. Porque se tem altar edificado, tem recompensa de resposta. Se tem altar levantado, tem resposta chegando. Elias começa a clamar, e quando Elias clama, o Deus responde. Aonde, pastor? É no altar que desce fogo, no altar que desce resposta. O fogo desceu e consumiu as ofertas. Quem edifica o altar, tenha certeza que tem resposta do altar para a tua vida. Ei, só mais um exemplo. Abraão, o que Abraão fez? Deus disse: eu quero Isaac, o teu único filho. Mas Deus disse como que ia ser, irmão. Se Deus só falasse: eu quero Isaac, teu único filho, ele ia entregar Isaac no mesmo lugar que ele estava. Mas Deus disse: você vai caminhar até Moriá. Você vai subir, você e o menino. Você vai fazer um altar, vai colocar o menino e vai entregar ele para mim. Termina agora. Sabe por que Deus se revelou a Abraão? Porque Abraão foi para o altar. Ele podia falar assim: Deus, o negócio não é Isaac, o negócio não é o menino. Estou cansado. O negócio não é o meu filho. Vamos resolver isso logo. Eu meto a faca nele aqui agora e você já recebe. O negócio não é Isaac. Vai fazer eu andar lá para matar meu filho. Além de eu sentir a dor da perda do filho, eu vou ter que caminhar para ir depois para voltar. Deus disse: é no altar. É no altar. É no altar. Olha para quem está do lado assim: é no altar. Não, até ele entender, então agora fala assim: é no altar. Eu quero Isaac, mas não é em casa não. Eu quero Isaac. Não, é no altar. Ele vai para o altar. Na hora que ele chega no altar, ele prepara para imolar o menino. Quando ele leva para o altar, coloca Isaac no altar em cima da lenha. Porque, presta atenção, só tem 10 minutos. Sacrifício tem que queimar. O menino olha para o pai e fala assim: pai, eu estou vendo o fogo e a lenha. Então já tinha a lenha e o fogo. Pela narrativa do texto, Abraão mataria, ele levantou o cutelo para matar o menino e depois queimaria. Por quê? Lembra que eu comecei falando sobre sacrifício? O cheiro sobe e Deus recebe. Então já estava tudo pronto. Tinha altar, tinha lenha, o fogo já estava prestes a ser aceso, depois o menino fosse morto. Mas porque ele entregou no lugar que Deus pediu, ele entrega o filho. Mas no mesmo lugar que ele entrega o filho, o céu também entrega algo para Abraão. Esses dias eu fui lá ver as casas ali em Maruípe. Aí Deus me deu essa palavra passando na rua do cemitério. Aí eu fui repetir. Você acredita que os mortos bagunçaram lá tudo? Fizeram barulho. Vou falar de novo. Quando Abraão coloca o menino no altar, e vai para matar no altar, o mesmo altar
No mesmo dia, na mesma hora da entrega de Abraão, entregou o que Abraão precisava. Pastor, o que você quer dizer? Quando você coloca no altar, o altar também coloca na tua vida aquilo que você precisa. O altar também entrega para a minha vida aquilo que eu preciso. Deus, ele queria o menino, mas queria no altar. Elias orou no altar. Sacrifício no altar. Agora Deus fala: Jacó, construa o altar. Aí eu fico imaginando, Jacó, porque todas as vezes que você orar no altar, tu pode orar porque eu sei que você edificou e eu vou te responder. Não, se tem gente que está edificando um altar hoje, vai ficando de pé dando glória. Ei, se você colocou no altar, ei, Jacó, você edificou, eu vi teu relacionamento, agora eu sei que você não está chegando no altar só para pedir, eu vi que você construiu algo comigo. Quando você constrói, você edifica. Sabe por que o altar responde? Talvez você está fazendo essa campanha aqui mais uma vez. De outras vezes nós já fizemos e você não recebeu. Hoje, era mais ou menos de 4, 5 horas da manhã quando eu orava. E Deus me entregou essa palavra. Deus falou comigo porque às vezes eu coloco no altar e o altar não me dá. É porque eu fiquei um bom tempo sem se relacionar. E não é simplesmente, Wellington, eu fazer isso aqui, ó. Ele fala: Jacó, edifica. Jacó, constrói. Aí eu falei: Deus, por que o Senhor pediu ele para fazer? Deus falou comigo: relacionamento, mão dupla. E a segunda coisa, Deus falou comigo: porque quem relaciona, quem edifica altar, a voz é identificada no céu. A voz já é íntima do céu. Por quê? Porque durante todo o relacionamento, toda edificação, eu já estava ouvindo a voz. Durante toda a construção, eu já estava ouvindo o tom da voz dele. Durante toda a edificação, eu já estava ouvindo o tom da voz dela. Agora, quando dobra joelho para pedir, o céu já identificou: eu conheço esse timbre de voz. Eu conheço quem está falando lá hoje, porque é quem está relacionando comigo faz tempo. Então não veio por interesse, veio pelo relacionamento. Não veio por interesse, mas veio pela entrega primeiro. Eu termino falando Jeremias 33:3. No altar tu pode clamar. Tem relacionamento? Clama, clama. Aí ele fala no altar: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Está disposto a viver o que ninguém nunca viveu? Está disposto a viver o altar resolvendo coisas na tua vida? Tu vai vir para ele agora. Mas primeira coisa, vem nos passos de quem quer construir. Vem caminhando com quem quer se relacionar. Isso, pode vir, nós vamos clamar. Pode vir, nós vamos clamar. Mas venha para o altar da resposta. Venha para o altar que Deus resolve.